Era uma manhã de segunda-feira, daquelas que a gente pensa que nada de ruim pode acontecer, sabe? Dia 15 de março de 2021, lá para as bandas da Serra da Canastra, em Minas Gerais, um lugar que parece pintado à mão por Deus. O sol mal tinha nascido direito, pintando o céu com um laranja suave por cima do verde sem fim do Raras Vale Dourado. Um lugar de gente rica, sim, mas de gente que amava a terra, que vivia para os cavalos. E a dona de tudo aquilo, ou melhor, a futura dona, era Isabela Alencar. Uma moça de 28 anos, bonita que só vendo, daquelas que conversava com os bichos e eles pareciam entender. Todo santo dia, sem tirar nem pôr, ela pegava seu cavalo de confiança, um alazão imponente chamado Trovão, e saía para cavalgar pelas trilhas da fazenda. Era o ritual dela, o jeito dela de começar o dia, de botar a cabeça no lugar. Mas naquele dia, minha gente, o ritual foi quebrado de um jeito que ninguém nunca mais ia esquecer. O que eu vou te contar agora não é só mais uma história, é um alerta. Muita gente acha que esses casos de desaparecimento misterioso só acontecem em filme ou em cidade grande. Bobagem. O perigo às vezes mora onde a gente menos espera, no silêncio do campo, na tranquilidade da rotina. E a prova disso é que por volta das 8 da manhã, o Trovão voltou para o estábulo, sozinho. O bicho estava agitado, suando em bica, com os olhos esbugalhados de pavor. E o detalhe que gelou a espinha de todo mundo, a rédea dele estava arrebentada. Não cortada, arrebentada, como se tivesse sido puxada com uma força descomunal. O cavalo voltou. Mas e a Isabela? Onde é que ela estava? A primeira coisa que a gente pensa é que ela caiu, né? Mas os funcionários do Raras, que conheciam aquelas trilhas como a palma da mão, saíram correndo para procurar. E nada, nenhum sinal dela, nenhum chapéu caído, nenhum arranhão na terra, nada que indicasse uma queda. A dor de um sumiço sem explicação é uma coisa que corrói por dentro, porque não tem corpo para chorar, não tem um ponto final. É uma pergunta que fica ecoando no vazio, e a família Alencar começou a viver esse pesadelo ali, debaixo daquele sol que agora parecia zombar deles. A notícia, claro, correu mais rápido que cavalo em disparada. Em poucas horas, o Raras Vale Dourado, que era conhecido pela beleza dos seus animais, virou o centro de uma operação de busca gigantesca. A polícia chegou, isolou a área e começou aquele trabalho de formiguinha que a gente vê nos filmes. Conversa com um, conversa com outro. O que ela vestia? Tinha algum inimigo? Estava triste nos últimos dias? E as respostas só aumentavam o mistério. Isabela estava ótima, feliz da vida, planejando uma nova competição. Não tinha motivo nenhum no mundo para ela querer sumir. E aí que a investigação desaparecimento começou a se aprofundar, e a coisa ficou ainda mais esquisita. A polícia refez o trajeto que ela costumava fazer com o Trovão, e não encontrou absolutamente nada. É como se ela tivesse, sei lá, evaporado no ar. Nossa Senhora, dá até um arrepio só de pensar. As pessoas começam a olhar umas para as outras com desconfiança. Será que foi o peão que foi demitido semana passada? Ou aquela prima que tinha uma inveja danada da herança que Isabela ia receber? Sabe como é? Em histórias de desaparecidos, a primeira suspeita sempre cai dentro de casa, ou perto dela. Esse tipo de caso real de desaparecimento mexe com a cabeça da gente, porque ele mostra o quanto a gente é frágil, o quanto a nossa vida pode mudar numa piscada de olhos. A gente está aqui agora conversando, e amanhã, bom, amanhã a Deus pertence. A verdade é que a polícia, com todos os seus recursos, estava de mãos atadas. Eles usaram cães farejadores, mas por algum motivo, o rastro dela simplesmente sumia no meio da trilha principal. Os cães ficavam confusos, rodando em círculos. Parecia feitiçaria, coisa de outro mundo. A imprensa, claro, caiu em cima. Helicópteros sobrevoando a fazenda, repórteres de tudo que é canto acampados na porta. O sumiço da Jovem herdeira do Harask virou notícia nacional. E com a fama, vieram os videntes, os sensitivos, cada um com uma teoria mais maluca que a outra. Diziam que ela tinha sido abduzida, que tinha entrado num portal para outra dimensão. A gente até ri, mas na hora do desespero, a família se agarra em qualquer fiapo de esperança, por mais absurdo que pareça. O problema é que a esperança não traz respostas, e os dias foram passando, se transformando em uma,
2, 3 semanas de pura agonia. Enquanto a investigação oficial parecia andar em círculos, o povo da região decidiu que não ia ficar parado. É nessas horas que a gente vê a força da comunidade, né? Fazendeiros vizinhos, mateiros, guias turísticos, gente que conhecia cada palmo daquela serra se ofereceu para ajudar. Montaram grupos de busca por conta própria, entrando em lugares que a polícia nem imaginava que existiam. E foi no meio dessa mobilização popular que surgiu uma figura que mudaria o rumo dessa história. Seu Cláudio, um senhorzinho aposentado, que tinha um hobby um tanto moderno para a idade dele. Ele era piloto de drone. Ele chegou lá no Haras com seu equipamento numa maletinha e falou para o pai da Isabela: Doutor, eu não sou policial, não sou ninguém, mas meu drone enxerga o que o olho da gente não vê. Me deixa tentar. No começo, a polícia torceu o nariz, achou que era mais um curioso querendo aparecer. Mas o desespero era tanto que eles acabaram deixando, e o seu Cláudio, com uma paciência de Jó, começou a sobrevoar a fazenda inteira, metro por metro. Ele passava horas na frente da telinha do controle, analisando cada moita, cada sombra, cada pedrinha. Era um trabalho exaustivo, mas ele não desistia. Ele sentia que precisava ajudar a encontrar aquela moça. Essa é uma lição poderosa sobre esses casos de pessoas desaparecidas. Muitas vezes, a solução não vem da tecnologia de ponta da polícia, mas da combinação da boa vontade de gente comum com as ferramentas que elas têm à mão. Um drone, um celular com GPS, uma câmera de segurança de um vizinho, qualquer coisa pode ser a peça que falta no quebra-cabeça. E enquanto seu Cláudio mapeava os céus, a busca em terra continuava. E o tempo? O tempo é o maior inimigo numa investigação desaparecimento. Cada hora que passa, as chances de encontrar a pessoa com vida diminuem drasticamente. A mata apaga os rastros, a chuva lava as evidências, a memória das testemunhas começa a falhar. É uma corrida contra o relógio, e nesse caso, o relógio parecia estar acelerado. Pois é, minha gente, e quando tudo parecia perdido, quando a família já estava quase sem forças para acreditar, duas coisas aconteceram quase ao mesmo tempo. Primeiro, um grupo de jovens que estava fazendo uma trilha ecológica numa área mais afastada da fazenda, um lugar que nem era considerado parte da rota de busca principal, encontrou uma coisa brilhando no meio do mato. Era um brinco. Mas não era um brinco qualquer. Era uma peça de artesanato local, com uma pedrinha azul específica da região. Um presente que a mãe de Isabela tinha dado para ela no último aniversário. Eles não sabiam da importância daquilo na hora, mas acharam bonito, fotografaram, e por sorte, um deles era sobrinho de um dos policiais que trabalhava no caso. Ele mandou a foto sem muita pretensão. Quando o policial viu a imagem, o coração dele deu um salto. Ele sabia que Isabela amava aquele brinco, e quase nunca o tirava. E o mais importante, o local onde o brinco foi achado era a mais de 5 quilômetros de distância da trilha principal, numa área de mata bem mais fechada e de difícil acesso. Por que ela iria para lá? Sozinha, a cavalo? Não fazia o menor sentido. Essa descoberta, por menor que parecesse, foi como acender uma vela num quarto escuro. Deu uma nova direção para a busca. Todos os esforços, que antes estavam concentrados ao redor da trilha principal, foram redirecionados para essa nova área. E foi aí que a segunda coisa aconteceu. O policial, com a foto do brinco na mão, foi correndo mostrar para o seu Cláudio, o piloto do drone. Ele pediu: Seu Cláudio, pelo amor de Deus, concentra seus voos nessa região aqui. Vê se o senhor acha alguma coisa fora do normal. E o seu Cláudio, com os olhos fixos na tela, começou a sobrevoar aquela área remota. E depois de algumas horas, ele parou. Deu um zoom na imagem e chamou o policial. Olha aqui, delegado. Tá vendo essa mancha no meio da vegetação? Não parece natural. A cor tá diferente. O mato parece afundado. Era sutil, quase imperceptível para um leigo. Mas para ele, que conhecia o terreno visto de cima, aquilo era um sinal de alerta. Uma anomalia, um ponto fora da curva no padrão da natureza. A tecnologia do drone, guiada pela descoberta de pessoas comuns, estava finalmente apontando para um caminho. Era a prova de que em histórias de desaparecidos, a esperança pode vir dos lugares mais inesperados. Achar o brinco foi o acaso, mas conectar esse acaso à tecnologia foi a chave que começou a virar a fechadura desse mistério. Com a nova localização em mãos,
A equipe de resgate se embrenhou na mata. Era um lugar de acesso terrível, cheio de espinhos, terreno irregular. Ninguém em sã consciência passaria por ali a cavalo. Isso só adensava o mistério. O que diabos a Isabela estava fazendo ali? Conforme eles se aproximavam do ponto que seu Cláudio marcou no mapa, o ar parecia ficar mais pesado, mais denso. O silêncio da mata era ensurdecedor. Eles encontraram o local da Jarimanchã, que o drone havia filmado. A vegetação estava de fato remexida, como se algo pesado tivesse caído ali. E no centro daquela pequena clareira improvisada, havia uma abertura no chão, quase que totalmente coberta por folhas e galhos. Era a boca de um antigo poço de mineração. Uma daquelas perfurações abandonadas há décadas, que ninguém mais se lembrava que existia. Eita! O coração de todo mundo parou. Usando equipamentos de rapel e lanternas potentes, a equipe de bombeiros desceu por aquele buraco escuro e úmido, e lá no fundo, a uns 20 metros de profundidade, eles a encontraram. Isabela. Infelizmente, já sem vida. O alívio de finalmente ter uma resposta se misturou com a dor devastadora da perda. O sumiço sem explicação tinha chegado ao fim, mas de uma forma trágica. A perícia foi chamada, e a cena foi analisada minuciosamente. E a conclusão deles foi o que tornou esse um dos casos não resolvidos mais peculiares da região. Não no sentido de quem fez, mas de como aconteceu. Não havia sinais de violência no corpo dela, além dos ferimentos consistentes com uma queda daquela altura. Não havia pegadas de outra pessoa ao redor do poço. Não havia indícios de que ela foi empurrada ou jogada ali. A teoria mais provável, montada pela polícia, foi a de um acidente bizarro e terrivelmente infeliz. Isabela, por algum motivo que talvez nunca saibamos, desviou de sua rota usual. Talvez tenha visto um animal diferente, talvez tenha se perdido momentaneamente. Ao passar por aquela área, o cavalo, Trovão, deve ter se assustado com o buraco escondido no chão. Na tentativa de parar ou desviar bruscamente, ele pode ter empinado, derrubando Isabela, que caiu diretamente no poço. No pânico, tentando se segurar em algo, ela pode ter puxado a rédea com toda a força, o que explicaria ela ter se arrebentado. E o cavalo, livre e apavorado, correu de volta para o único lugar seguro que conhecia, o estábulo. Esse caso se tornou uma lenda na região, um lembrete sombrio de como a natureza, por mais bela que seja, guarda seus próprios perigos e mistérios. A herdeira que sumiu do Haras não foi vítima de um crime passional ou de uma briga por herança, como todos imaginaram no início. Ela foi vítima do acaso, de uma fatalidade. E isso, de certa forma, é ainda mais assustador, porque não há um culpado para odiar, não há uma justiça para se buscar. Há apenas o vazio e a pergunta que vai ecoar para sempre na mente daquela família. E se? E se ela não tivesse saído para cavalgar naquele dia? E se ela tivesse pego outra trilha? São perguntas que não têm resposta e que transformam a dor em uma companheira eterna. O que a gente aprende com histórias de desaparecidos como essa? Primeiro, que a rotina, por mais segura que pareça, não é uma armadura. A gente precisa estar sempre atento, sempre ciente do que está ao nosso redor, principalmente em lugares isolados. Segundo, que a união faz a força. Se não fosse pela comunidade e pela iniciativa de pessoas comuns como aqueles jovens e o seu Cláudio, talvez o corpo de Isabela nunca tivesse sido encontrado, e a família viveria para sempre na angústia da incerteza, que é uma das piores sentenças que existem. Esse caso real de desaparecimento, embora tenha tido um final trágico, foi solucionado. Mas e quantos outros casos não resolvidos existem por aí? Quantas famílias ainda esperam por uma resposta, por um telefonema que nunca chega? É um número que assusta. Por isso a gente tem que se cuidar e cuidar dos nossos. Avisar para onde vai, com quem vai, que horas pretende voltar. Pode parecer bobagem, coisa de mãe, mas uma simples mensagem de texto pode ser a primeira pista numa investigação desaparecimento. Pode ser a diferença entre ser encontrado e se tornar mais um número na estatística de pessoas desaparecidas. A gente vive num mundo que, às vezes, parece que enlouqueceu. A gente não pode confiar em todo mundo. Aquele sorriso simpático pode esconder uma intenção ruim. Aquela ajuda oferecida pode ser uma armadilha. Não é para viver com medo, não é isso. É para viver com atenção, com prudência. Agora eu te pergunto, e se fosse com você?
Se um dia um amigo ou parente seu sumisse assim, sem deixar rastro, o que você faria primeiro? Qual seria sua primeira atitude depois de chamar a polícia? Pensa nisso. Estar preparado, mesmo que só mentalmente, para o inesperado, já é um passo importante. A história de Isabela Alencar, a herdeira que o cavalo trouxe de volta a notícia do seu fim, é um soco no estômago, eu sei, mas é uma história necessária. Ela nos força a olhar para nossa própria vulnerabilidade e a valorizar cada segundo que temos ao lado de quem a gente ama, porque, como vimos, tudo pode mudar numa simples cavalgada matinal. O silêncio do campo às vezes grita mais alto que o barulho da cidade, e a gente precisa aprender a ouvir esses gritos. A lição que fica é a de que a tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas ela não funciona sozinha. Ela precisa da intuição humana, da colaboração e, acima de tudo, da esperança. Foi a esperança que moveu uma comunidade inteira e que, no fim das contas, trouxe um desfecho para essa família, mesmo que doloroso. Cuidem-se, fiquem atentos e não deixem de demonstrar seu amor por quem importa. A vida é um sopro. Agora que você aprendeu como um detalhe mínimo, como um brinco, pode mudar o rumo de toda uma investigação. Assista ao próximo vídeo, onde eu explico como pequenas pistas digitais, como a última localização do celular, se tornaram a principal ferramenta para resolver os casos mais complexos de pessoas desaparecidas da última década. Você vai se surpreender com o que seu próprio bolso pode revelar. Até lá!